você que acompanha as redes sociais do Latitude Esportiva. Muito bom dia para você. Se for estar curtindo esse vídeo pela manhã, se for à tarde ou boa noite. Esse é o nosso Bom Dia Esportes, para a gente começar muito bem o dia trazendo para você as notícias esportivas do nosso estado de Mato Grosso, do Brasil e do mundo, diretamente no nosso YouTube, aqui do Latitude Esportiva. A apresentação é minha, produção de Matheus Henrique. Você vai acompanhar conosco sempre as notícias do esporte por aqui, sempre com muitas novidades. E hoje não é diferente. No nosso conteúdo você vai acompanhar o quê? Destaque da final do Campeonato Paulista, tivemos o primeiro jogo na noite de ontem, vamos trazer para você resultado e como foi o jogo. Vamos falar do novo técnico do Flamengo que já foi apresentado lá no Rio de Janeiro. Vamos falar também da Copa do Brasil, teve time mato-grossense eliminado. Vamos trazer notícias da Copa Centro-Oeste, da segunda divisão do Campeonato Mato-Grossense e também vamos trazer para você sobre os atletas de Mato Grosso que estarão representando o estado na seleção brasileira em outros esportes. Tudo isso agora aqui no nosso conteúdo que tem um oferecimento especial, sabe de quem? Da Magnus School de Nova Mutum. A Magnus School é a nossa escolinha de futsal de Nova Mutum que representa a tricampeã mundial Magnus Futsal, né? Diretamente de São Paulo, com a metodologia diferenciada no treinamento do seu filho. Você tem à sua disposição aqui na cidade a Magnus School. É para 4 a 13 anos, você pode inscrever o seu filho, sua filha, criançada de 4 a 13 anos. O que você vai aprender lá, né? Tem a questão toda de ter professores experientes, são aqui da cidade, professor Edson, professor Cleiton e professor Anderson, conhecidíssimos aqui de projetos esportivos de Nova Mutum. Eles vão ter treinos especializados com metodologia totalmente diferenciada. Segue o padrão de todas as escolinhas de futsal da Magnus School. E aqui em Nova Mutum tem à sua disposição também, entre em contato, 659-9343-6813, tire todas as suas dúvidas, leve o seu filho para fazer uma aula experimental totalmente gratuita, para ver se ele vai se identificar e ele vai gostar, com certeza vai querer fazer parte da Magnus School de Nova Mutum. No oferecimento especial deles, a gente começa com as notícias do esporte de hoje, do Bom Dia Esportes do Latitude Esportiva. Iniciando, primeira notícia com Palmeiras e Novo Horizontino, partida de ida da final do Campeonato Paulista. O Palmeiras jogou em casa e venceu por 1-0, gol marcado pelo Flaco Lopes. O que a gente tem de destaque além disso, né? O Palmeiras venceu por 1-0 na Arena Crefisa Barueri, saiu na frente, Flaco Lopes fez o gol alviverde e teve o destaque também do Carlos Miguel, goleirão do Palmeiras, que defendeu um pênalti cobrado pelo Robson ainda no primeiro tempo. Agora, né, o Palmeiras joga pelo empate no jogo da volta, que será no próximo domingo, 8h30 da noite do horário de Brasília, 7h30 da noite no horário de Mato Grosso. Esse jogo vai ser no estádio Jorge Ismael de Biasi, é o jogo da volta. O Palmeiras está agora muito próximo de conquistar o seu 27º título paulista. Será que vem mais um aí para a galeria do Verdão? Vamos acompanhar, vai ser no final de semana, domingo. Alô torcedor, não perca o horário, domingo à noite, então, o jogo da volta do Campeonato Paulista. Girando do Campeonato Paulista, nós vamos diretamente para o Rio de Janeiro, ali do ladinho, porque o Flamengo anunciou a contratação do técnico Leonardo Jardim, o português que assume o comando da equipe do Flamengo após a demissão do Felipe Luiz, que foi demitido depois de vencer por 8-0, né, gente? Não é fácil, né? Então o Flamengo anunciou oficialmente ontem contratação do técnico Leonardo Jardim, contrato até dezembro de 2027. Então, até 2027, o treinador fica aí com o seu contrato, né? Ele que, como que aconteceu o staff da negociação? Foi algo assim, depois de perder para o Lanús, né? Que o Flamengo perdeu lá na semana passada para o Lanús, né? Decisão ali da Recopa e tudo mais. Já tinham decidido pela saída do Felipe Luiz, mas só o fariam depois de acertar já com o novo técnico. Já imediatamente após o jogo iniciaram as conversas com o Leonardo Jardim, que, vale a gente lembrar, ele falou que no Brasil só treinaria o Cruzeiro. Quando saiu do Cruzeiro lá no ano passado, ele falou isso, hein? Não cumpriu com a palavra aí. Falou que no Brasil só treinaria o Cruzeiro e tal, até que o Flamengo fez o convite. Mas Flamengo é Flamengo também, né, gente? Vamos considerar tudo isso. Então, negociaram com ele,
fecharam com ele após o jogo da semifinal, confirmada a classificação para a grande final ali do Carioca pela equipe do Flamengo. Eles foram lá e demitiram o Felipe Luiz e agora Leonardo Jardim é o novo treinador aí do Mengão para o resto da temporada e até o final de 2027. Falando sobre Copa do Brasil, a gente vem para o estado de Mato Grosso agora, porque o Cuiabá jogou ontem à noite na Copa do Brasil e o Cuiabá, esse ano, não avançou para as fases finais do Campeonato Mato-Grossense e na Copa do Brasil ele sofreu um empate no final, estava vencendo por 1-0 e perdeu nos pênaltis para o Santa Catarina. Você já tinha ouvido falar desse clube? Você que é do Mato Grosso, né? Não é um clube tão tradicional, pode ser tradicional lá no estado, mas não é tradicional no cenário brasileiro do nosso futebol, mas está fazendo história e parabéns então ao Santa Catarina, né? Então depois de empatar em 1-1 no tempo regulamentar, né, nos pênaltis 5-4 para a equipe do Santa Catarina no estádio Alfredão lá em Rio do Sul, Santa Catarina. Com essa classificação, a equipe catarinense embolsou 950 mil aos cofres no seu ano de estreia da Copa do Brasil e na próxima fase vai enfrentar agora o Jacuipense da Bahia. Então, Dourado deixa a competição. O Cuiabá vem somando decepções para o seu torcedor nesse início de ano de 2026. Alô, Cuiabá, vamos se ligar. Tem uma Série B pela frente, se continuar vacilando a Série C, é logo ali, né? Não é difícil de acontecer. Falando de mais competições, a CBF definiu os grupos da Copa Centro-Oeste de 2026. Cuiabá e o Primavera serão, né, os representantes do nosso estado e já conhecem agora os seus adversários, né? A competição é regional, ela retorna ao calendário após 24 anos, né? As mudanças que a CBF fez das competições ao longo do ano, início dia 25 de março e tem clubes de 6 estados disputando. Então foi divulgado, nós temos aí no grupo A, nós temos o Primavera de Mato Grosso, o Vila Nova de Goiás, o Capital do Distrito Federal, Rio Branco do Espírito Santo, Araguaína do Tocantins, o Operário de Mato Grosso do Sul e no grupo B, o Cuiabá de Mato Grosso, o Atlético Goianiense de Goiás, o Gama do Distrito Federal, Porto Vitória do Espírito Santo, o Tocantinópolis do Tocantins e o Anápolis de Goiás, né? Então, assim, temos representantes de Goiás, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Tocantins e o Espírito Santo que veio emprestado pela região sudeste, né? Isso porque o futebol do Espírito Santo ele não é tão expressivo a nível nacional e para haver um equilíbrio de competição, em vez de ele disputar uma Copa lá na região sudeste, ele vem disputar então a questão aqui da Copa Centro-Oeste, né? Para ter um equilíbrio também para completar, né, os times que precisavam ter para ter um representante de cada estado, né? A Copa Verde ela foi ampliada de 30 para 70 partidas, né? E o que tem a ver a Copa Verde? É que a Copa Centro-Oeste está dentro da Copa Verde, né? Então, assim, como que acontece, né? A primeira fase são 4 grupos com 6 clubes cada em turno único, totalizando 60 jogos. Grupos A e B formando o quê? A Copa Norte é um grupo e os grupos C e D formam a Copa Centro-Oeste. As quartas de final correspondem às semifinais regionais em jogo único. Já as semifinais, elas equivalem às decisões da Copa Norte e da Copa Centro-Oeste, são as grandes finais, e aí, né, disputado em jogos de ida e volta, e as duas equipes que passarem realizam a grande final da Copa Verde em 2 jogos. Então, o campeão da Copa Centro-Oeste com o campeão da Copa Norte serão quem vai decidir a Copa Verde, né? Então, 2 competições dentro de uma maior, que é a Copa Verde. Para você ficar ligado, tem times do Mato Grosso lá representando. Vamos falar de seleção brasileira por aqui, porque olha, tem atleta de Sorriso convocado para os Jogos Sul-Americanos da Juventude Sub-18. Fica os nossos parabéns para o Gustavo Pacheco, que disputará os 110 metros com barreiras, integrando a delegação do time Brasil na competição continental, né? Então, um grande destaque, o atleta de Sorriso, ele que é da Associação Sorrisense de Atletismo ASA-MT, o Gustavo Pacheco Gomes, convocado para o atletismo do time Brasil, né? Representa a seleção brasileira nos Jogos Sul-Americanos da Juventude Sub-18 entre os dias 22 e 25 de abril na cidade do Panamá, lá no Panamá. Os nossos parabéns aqui para este atleta.
Quem também vai representar Mato Grosso? Teremos representantes no boliche. Olha só, o boliche também tem representantes de Mato Grosso, né? Porque nós temos uma Federação Mato Grossense de Boliche, sabia disso? Aqui você vai ficar informado sobre todas essas notícias aqui, acompanhando o canal Latitude Esportiva. Aqui não é só futebol, aqui é destaque para todos os esportes. Então, no último ano, a Federação Mato Grossense investiu R$400 mil do governo do estado de Mato Grosso para executar o seu calendário de divulgações da modalidade. E com isso, atletas de Mato Grosso que tiveram desempenho de destaque nacional nas eliminatórias das seleções brasileiras de boliche 2026, uma espécie de seletiva ali para a escolha dos nomes que representarão o Brasil nas competições internacionais deste ano. 3 atletas do nosso estado, Roberta Rodrigues, o William Idec e Raquel Tenuta, garantiram vaga na equipe permanente em disputa com 36 partidas no Rio de Janeiro entre os dias 26 de fevereiro e 1º de março, né? Então é importante a gente destacar, esses 3 garantiram, né, então a vaga diretamente lá na parte permanente da seleção brasileira, né, para esses jogos, mas no total nós tivemos 4 representantes. Destaque do feminino, conforme eu disse, Roberta Rodrigues. Nós tivemos também, né, aqui representando Mato Grosso, Raquel Tenuta, que terminou na 5ª colocação das eliminatórias. Tivemos também no masculino ainda o William Idec, né, também garantindo vaga. E a gente teve mais um atleta que foi o Thiago Wandscher. Ele finalizou a competição na 13ª colocação, né, tirando uma média, representa Mato Grosso entre os principais nomes do cenário nacional. Ele também está classificado para a seleção brasileira, mas ele não entra na equipe permanente. Mas são 4 atletas, então, da Federação Mato Grossense de Boliche, que vem evidenciando um bom trabalho realizado no estado, entre as suas competições, entre as preparações, e temos atletas agora representando a nível Brasil. Os parabéns também para os praticantes e os atletas do boliche. Para a gente fechar os assuntos de hoje aqui do nosso Bom Dia Esportes, eu quero lembrar para você, né? Se inscreve no canal do Latitude Esportiva no YouTube, segue a gente ali, segue a gente no Instagram, no nosso Facebook também. Está gostando do conteúdo, deixa o seu like, né, a curtida, ativa o sininho das notificações para ficar ligado sempre nos novos conteúdos que a gente vai estar publicando por aqui em breve, com muitas novidades também no nosso canal. Então já compartilha com os amigos, chama todo mundo, vamos falar de esporte sempre aqui no Latitude Esportiva, porque aqui é o esporte em todas as direções. Vamos finalizar falando aqui do nossa 2ª divisão do Campeonato Mato Grossense, porque a Federação Mato Grossense de Futebol divulgou a tabela e teremos, olha só, 10 equipes disputando a Série B do Campeonato Mato Grossense. Nós temos 10 na Série A, tivemos 2 rebaixados. Na Série B serão 10 equipes disputando 2 vagas para subir para a Série A do Mato Grossense do ano que vem. Os jogos iniciam no dia 19 de abril. Então foi divulgado e nós temos o seguinte, no Grupo A, Campo Novo do Parecis, temos o Santa Cruz de Barra do Bugres, o Sinop e 2 equipes de Sorriso, né? O Sorriso Esporte Clube e o Sorriso Futebol Clube, né? São 2 equipes federadas, as 2 jogam neste Grupo A. São equipes, né, grupos regionalizados para facilitar o sistema de disputa. No Grupo B, nós temos o Ação, o Atlético Mato Grosso, o Cacerense, o Uirapuru e o Paulistano, né? Que para quem não lembra, o Paulistano é o primeiro campeão mato-grossense da história. E como é que fica, né, depois da definição dos grupos, como que serão divididos e como vai ser a fórmula de disputa, que é um pouquinho diferente do Mato Grossense, onde a gente joga pontos corridos no Mato Grossense da Série A para classificar a próxima fase. Nesse caso, o líder do Grupo A e o líder do Grupo B avançam diretamente para as semifinais. Não, o campeão de cada grupo ali, ficar em primeiro, né, joga em turno único, soma de pontos e tudo mais. Primeiro colocado, líder de cada grupo, direto na semifinal. Segundo e terceiro colocados disputam as quartas de final e o 4º e o 5º estão eliminados da competição. Não tem Série C, portanto não tem queda, apenas o 4º e o 5º estão eliminados, né? Então, após as quartas de final, os vencedores se juntam aos líderes nas disputas semifinais e as finais programadas para 14 e 21 de junho, ainda no primeiro semestre, para definir então os 2 clubes que vão para a grande final e definir os 2 que subirão, né, para o Campeonato Mato Grossense da primeira divisão em 2027, né? Então, olha só que legal, 10 equipes do futebol profissional de Mato Grosso disputando a Série B, a nossa 2ª divisão. Isso mostra que
passo a passo, o futebol mato-grossense, assim como os demais esportes, vem crescendo e se consolidando. Isso é maravilhoso. E com essa notícia encerramos o nosso conteúdo de hoje aqui do nosso Bom Dia Esportes, agradecendo sempre o carinho da sua audiência. Nos vemos por aí, até o próximo vídeo, um grande abraço, tchau, tchau!